Salve galera, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Eu vou fazer um vídeo hoje um pouco diferente, cara. Cara, é que na verdade o ano passado eu recebi muitas perguntas com relação à Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, por quem não sabe, é um dos ministérios da maior igreja pentecostal. E a minha família toda é da Assembleia, eu fui da Assembleia há muito tempo. E cara, uma coisa que eu sempre fiz foi evitar falar da Assembleia como igreja. Mas como instituição eu sempre joguei a real, cara. Então, tipo assim, eu consigo discernir o que é instituição e o que é igreja, entendeu? E a igreja, a Assembleia de Deus é uma coisa, mas a Assembleia de Deus, instituição, é outra parada muito sinistra. Então vai ser um vídeo um pouco diferente aí e eu talvez um dos vídeos mais comprido, um vídeo mais comprido. Se você não deu o seu like aí, o seu comentário, se não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho aí embaixo e a gente fica muito feliz e agradecido. Beleza? Cara, eu acho que o ano de 2018 vai ser um ano muito complicado para a Assembleia de Deus, velho. Não vou dizer que é o ano da decisão, mas vai ser um ano de uma queda muito grande. Tem uma frase que está circulando na internet aí que em 2018 a Assembleia de Deus ela vai voltar às origens da verdadeira Assembleia de Deus, assim como era antigamente. Pelo menos é a frase aí que o presidente Samuel Câmara está divulgando, né? Que ele é o presidente da CADEB, Convenção da Assembleia de Deus do Brasil. E pra gente entender o que vai mudar, o porquê que vai mudar, a gente precisa conhecer um pouquinho da história. Por exemplo, esse pastor Samuel Câmara, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus de Belém do Pará, considerada a igreja mãe das Assembleias de Deus do Brasil. Claro, os fundadores, todo mundo sabe que foi Daniel Berg e Gunnar Wingren. Isso lá por 1910. E lá pelo ano de 1920, ela tomou uma proporção porque o filho de um general do exército, ele se converteu, cara. E esse cara se chamava Paulo Leivas Macalão. E esse cara, tipo assim, ele deu aquela abertura para um crescimento, porque o cara era o cara na região, na época, enfim. E esse cara então se converteu e deu aquela abertura. E esse Paulo Leivas Macalão era músico, e ele começou a traduzir músicas, enfim, para a Assembleia, agregou muito no ministério assembleiano. Para você ter uma ideia, a harpa cristã da Assembleia tem 600, eu não me lembro bem, mas deve ser 640 canções. E esse Paulo Leivas Macalão, ele tem 244 canções autorais dele no meio desses 640. Então o cara foi uma influência grande dentro da Assembleia. Em 1930 surgiu a CGADB, a qual eu fiz parte durante quase 5 anos, 4 anos e pouco, fui integrado à CGADB. Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, em 1930 deu-se início à fundação da CGADB. E já nessa altura, esse Paulo Leivas Macalão, ele residia no Rio de Janeiro. E a intenção era que ele abrisse congregações e igrejas por todo o estado do Rio de Janeiro e região. Depois da morte do Paulo Leivas Macalão, em 1982, entra um outro personagem que é o bispo Manuel Ferreira, substituindo o Paulo Leivas Macalão. E esse Manuel Ferreira, quando assumiu o Rio de Janeiro, ele não deu moral para a Assembleia de Deus, para a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele cagou a situação, cara. E em 1989 foi feita uma convocação da Assembleia Geral para tratar justamente desse assunto, aonde a diretoria da CGADB afastou o bispo Manuel Ferreira, deixou o cara de lado, tipo, colocou o cara para fora, botou o cara para correr. Cara, que na real é o que eles mais fazem até hoje. Mas com a condição de que ele, a hora que resolvesse obedecer às regras da CGADB, ele voltava, lógico, a ser recebido como pastor filiado à CGADB. Mas o Manuel Ferreira, ele se viu livre, cara. O cara se libertou, ele viu uma liberdade e ele trouxe uma nova ideia, cara. Ou melhor, ele já tinha ideia com certeza. O cara já deveria estar maquinando a parada, entendeu? Então esse cara, o que ele fez? Ele pegou e simplesmente trouxe um conceito novo para a realidade. Dividiu a Assembleia de Deus e fundou a sua própria convenção, conhecida hoje como Ministério Madureira, Assembleia de Deus Madureira, a CONAMAD. E em 1990, o pastor já conhecido como mafioso, pastor Wellington Bezerra da Costa, o Bambambam da máfia, ele foi eleito pela primeira vez como presidente da CGADB. Em 1995, ele foi reeleito de novo. Em 1997, foi reeleito de novo. Veja bem como o cara montou uma máfia poderosa, ele não saiu mais do comando. Foi em 1995, deixa eu ver se eu acho alguma coisa que pra você entender. Ó,
Foi em 1995, em 1997, 1999, 2001, 2003, aí já é da minha época, 2001 para cá. Na verdade, desde 99. Aí 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. Sendo substituído agora pelo filho, José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Cara, o cara fundou um império, maluco. Cara, ninguém mais tirou o cara. Nem o Silas Malafaia conseguiu desbancar esse maluco lá do trono, cara. Eu lembro que tempos atrás o Silas Malafaia enviava dinheiro para a Convenção Catarinense para distribuir ônibus, para levar pastores. Inclusive, eu fiz parte disso na época, ajudando na organização, enfim, para levar pastores para Belém do Pará para poder votarem nele. E o cara, mesmo assim, investindo dinheiro, cara, por trás nos bastidores, não conseguiu desbancar esse Wellington Bezerra da Costa. O cara era um mafioso. O cara é um mafioso, na verdade. Lembra que eu tô falando da instituição Assembleia de Deus e não da igreja. Entendeu? Se tu pegou o vídeo desde o início, tá entendendo o que eu tô falando. Pra você ter uma ideia, cara, a ditadura militar durou 21 anos. 4 anos a menos que o pastor José Wellington Bezerra da Costa ficou no comando dessa ditadura assembleiana. Cara, foi e é uma ditadura. Eu era lá do meio e eu sei muito bem o que eu tô falando. Em 2010, houve um rompimento, cara, muito divulgado na época na mídia e deu um estrago muito grande para a CGADB, que foi o rompimento onde o pastor Silas Malafaia anunciou no seu programa de rádio em 2010, se não estou equivocado, o seu rompimento com a Assembleia de Deus e fundou a Vitória em Cristo, que na verdade já era o ministério dele anexo à Assembleia, enfim, que é outra história, cara, é uma outra parada muito louca. Mas enfim, deu aquele baque nas estruturas da CGADB. E com a rigidez que o Wellington Bezerra da Costa tratou o assunto do Silas Malafaia, com ele foi muitos pastores que abandonaram o barco também e decidiram sair da Assembleia. Então rompeu, houve aí um abalo nas estruturas assembleianas. Enquanto isso, a Assembleia de Deus Madureira continuava com aquela rinha, aquela briga, enfim, antiga desde o início da Assembleia de Deus da CGADB. Então, tipo, quando o Samuel Ferreira, que é o filho do Manuel Ferreira, que assumiu a liderança da CONAMADE, aí esse cara modernizou a Assembleia de Deus Madureira, que até então a Madureira era bem fechada, cara, com uso e costume, essa parada toda. E esse Samuel Ferreira chegou abrindo, chutando o balde, cara. Então ele trouxe uma inovação no meio da igreja Assembleia de Deus Madureira. E isso causou uma certa curiosidade, e aqueles que estavam se sentindo um tanto que oprimidos dentro da Assembleia de Deus Missão, que era a CGADB, a original, acabaram imigrando também e agregando aí um número grande da Madureira. Em 2003, uma pesquisa apontou que a CGADB tinha 3,5 milhões de membros pelo Brasil, sendo que a CONAMADE, a Assembleia de Deus Madureira, tinha 2 milhões espalhados pelo Brasil. E durante esses 25 anos que o pastor Wellington Bezerra da Costa esteve no comando da CGADB, o Samuel Câmara, que é o cara que eu citei lá no início do vídeo, ele tentou disputar aí eleições para ser o presidente, mas sem nenhum sucesso, sem nenhum resultado. Afinal, lutar contra a máfia não foi muito sucesso para ele. Esse Wellington Bezerra derrotou Samuel Câmara em todas as eleições, cara, para presidente da CGADB. Até o ponto que o Samuel Câmara foi expulso da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, da missão. E esse cara fez uma reunião com alguns pastores que estavam do lado dele e fizeram protesto, cara, para que eles reintegrassem ele de novo, que ele voltasse ativo, cara. Eles fizeram protesto, cara, para serem de novo aceitos dentro da convenção. Ao ponto de ele entrar na justiça contra a CGADB e aí conseguiu a sua reintegração à Convenção Geral do Brasil, à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E para que o Wellington Bezerra continuasse na jogada, foi acusado, cara, que ele mantinha pastores acusados de adultério, pedofilia, homossexualismo, pastores envolvidos com esse tipo de assunto. O Wellington Bezerra, para poder se manter no poder,
ele dava moral para esses caras continuar vivendo da igreja e desfrutando do bem-estar que a igreja oferecia. Então isso é a briga que o Samuel Câmara fazia com relação à política, né? Que ele fazia com relação a querer impor e derrubar o Wellington Bezerra do poder. Que na verdade essas histórias todas existem confirmações, só procurar na internet você vai ver, sem contar aqueles que ficam encobertos, né? Samuel Câmara, ao perceber que ele não conseguiria mais ter aquela moral dentro do time e fazer parte do time da CGADB, ele decidiu montar um time dele, né, cara? Que é justamente o que eu falei lá no início do vídeo. Ele montou a convenção KDB, que é Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. E isso caiu como uma bomba no colo do filho do presidente e então sucessor do mafioso Wellington Bezerra da Costa. Com certeza o cara estava preparado para aguentar aí o poder, estar no poder da máfia assembleiana aí por mais uns 20 anos. E acontece que o Samuel Ferreira, cara, um cara muito inteligente, ele encontrou um terreno muito fértil para estabelecer a CADEB, Convenção da Assembleia de Deus do Brasil. Hoje, a CADEB, com menos de 30 dias, tem 10 mil pastores filiados a ela, cara. Olha o poder desse Câmara também. O cara destruiu a máfia, ele tá conseguindo destruir a máfia assembleiana CGADB. E segundo o que a gente está sendo informado, cada segundo, cada dia que passa, existe grandes pastores de grandes cidades, de grandes templos da Assembleia de Deus que estão se desligando da CGADB e se voltando ao Samuel Câmara, cara, para dar continuidade. Então o cara tá colhendo aí num terreno muito fértil a parada. Sabe aquela ideia que uma hora, cara, o mundo dá voltas e uma hora a coisa começa a ficar feio pro lado da gente, cara? Exatamente. Esse cara, o Wellington Bezerra, ficou no poder, detonou, destruiu muitas famílias e vidas que a gente sabe. Cara, a gente sabe de muitas situações e de pastores que se jogaram na vida de uma forma decepcionante pelo tratamento e o poder artinhoso desse Wellington Bezerra da Costa. E hoje, com certeza, está colhendo a sua decadência. E a grande proposta do Samuel Câmara, que ele está conseguindo agregar todo esse tipo de pessoas, é que ele colocou aquela frase que eu falei no início do vídeo. A Assembleia de Deus vai voltar às suas origens. E segundo Samuel, não é aquela ideia de usos e costumes, não. É a ideia de ser uma Assembleia de Deus voltada para o pentecostalismo, a teologia da pentecostal. E ele está tentando trazer de volta a raiz da Assembleia de Deus sem esse corrompimento. Cara, que eu não sei até onde vai aguentar isso. Porque, cara, dinheiro... Aonde tem dinheiro, aonde tem a ganância, as coisas não fluem, cara, da forma que é para ser. Então, vamos assistir de camarote para ver até onde vai essa, entendeu? Com certeza, daqui a pouco alguém rompe e vai dar outro racha e as coisas acontecem assim, infelizmente é assim. E uma das diferenças é que o Samuel Câmara, ele está com a ideia que está dando uma repercussão gigantesca, que ele vai começar a reconhecer o ministério feminino, que até então a Assembleia de Deus nunca tinha aceitado. Então, uma das coisas que está dando uma repercussão para ele nesse momento é exatamente isso. Cara, e uma das coisas que eu estava analisando e vendo, se você entrar no site da CGADB, você vai ver o desespero da diretoria, cara. A diretoria da CGADB está literalmente desesperada. Por quê? Porque eles conseguiram colocar uma nota lá dificultando o desligamento das pessoas através do site. Então isso mostra um desespero dos caras. Estão perdendo muitos líderes e está se rompendo pra caramba. É só você entrar no site CGADB que você vai conferir o que estou dizendo. Você vai ver o desespero da diretoria da CGADB. E eu deixo aí um alerta. Se você é da CGADB, que é conhecida como Assembleia de Deus Missão, principalmente a galera de Santa Catarina, fica ligado porque o seu pastor pode estar pensando muito para se desligar da CGADB e se ligar a essa convenção do Samuel Câmara. Então fica ligado aí, procura saber, entender. E é isso aí, se você curtiu esse vídeo, cara, deixa o seu like aí, aciona o sininho aí, a gente vai estar falando. Esse assunto Assembleia de Deus foi falado muito, cara, para mim falar agora no início do ano, e eu levei uma enxurrada de perguntas de pessoas querendo saber o que eu achava disso. Cara, eu acho que as coisas, cara, estão acontecendo como tem que acontecer, velho. E quem gosta, quem
quem gosta, quer continuar aí, continua envolvido com a Assembleia de Deus. Eu sempre digo, eu não falo mal da Assembleia de Deus em si, mas eu falo mal da instituição, e a instituição tem uma máfia, sempre houve essa máfia, e toma cuidado, cara. Por mais que a tua cidade é pequena, a igreja tua é pequena, mas se liga, o teu pastor está ligado sempre com uma máfia ou outra, beleza? O canal Fala Zay é nóis.